Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, você está no cantinho da Cartomante Canal Elo Tarô e Cartas Ciganas. Gratidão a você, querida consulente inscrita, meus consulentes, meus amores. Hoje, ao preparar a consulta de vocês, a espiritualidade amiga me intuiu o seguinte tema: alguém preocupado pelo que disse de você. Lembre-se, você está numa consulta geral, coletiva, temporal, extremamente importante você entregar sua circunstância afetiva aqui, seus questionamentos, ok? Porque iremos trabalhar nas energias do momento, apesar de estarmos aí no atemporal. Estrelas, hematita e quartzo rosa. Vamos dando sequência para quem se conectou aí com a hematita. Diga para mim como você está, porque de cá peço permissão para entrar no teu cantinho, emanando muito amor, muito carinho, respeito e gratidão para você. Descruza teus braços, tuas pernas, entrega sua circunstância afetiva aqui e vamos saber, alguém preocupado pelo que disse de você. Centelha divina, se você se orientar pela tua espiritualidade, entre aqui tranquila, porque estamos trabalhando com as energias do momento, ok? Se identificou com essa cartomante que fala com você, vem pra cá, vem fazer parte do nosso cantinho, deixa teu like, hype o vídeo, porque isso é muito importante para que outras pessoas acessem o nosso cantinho. Vamos trabalhar aqui com as energias de hoje, primeiramente, vamos saber aí o que a espiritualidade amiga quer revelar para você, ok? Lâmina extra, recebo com amor, carinho e gratidão, não enquadra, consulta que não é condizente com a sua realidade, ok? Energias do momento, julgando para todos aí. Cartomante subiu hoje a sua consulta, meus amores. Por quê? Um pouquinho mais tarde, porque o bloquinho tava passando aqui na rua, não tinha como rezar e consagrar, tava um barulho muito grandioso. Festejo, né, meus amores? Vamos lá. O que a espiritualidade amiga precisa falar para ela? O que a espiritualidade amiga precisa falar para o meu consulente? As energias do momento. Gratidão, universo, gratidão. O que essa pessoa está preocupada? O que essa pessoa falou? Saber as energias gerais aí, meus amores. O momento da colheita foi algo entregue pelo mundo espiritual para você. Esquizofrenia, olha, essa pessoa, consulente, falou o seguinte, falou que está muito arrependido de ter se afastado de você. Essa pessoa, ela tá numa nuance de desespero, intranquilidade. Me parece que a máscara dele ou dela vai cair aí. Porque, cartomante, foi alguém, tá? Nas energias do momento, aí, Matita, presta atenção, que se afastou de você e disse que não gostava de você, tá? Só que a máscara dessa pessoa ou caiu ou está para cair, porque pessoas, no momento da colheita aí, estão observando como esse rapaz, essa moça está intranquilo, tá? Ou intranquila. Existe aqui uma cobrança muito grande da parte dele ou dela de posturar muito bem perante aos outros. Existe sim muitas palavras que foram proferidas de forma negativa em relação a você. Inconformidade, insatisfação, medo, receio de que descubram que está interpretando. Aqui tem falta de você. Vamos lá. Olha aí, tem muita falta de você. Essa pessoa está arrependida, o consulente. Aqui eu vejo claramente que são pessoas que não estão juntas, tá? Por conta aí dele ou dela, essa pessoa se distanciou de você, ou está bem monossilábico, andou falando muito de você, tá? Disse, inclusive, o consulente que não gostava mais de você, ou que não queria estar mais próximo de você. Mentira. Tá? É uma grande mentira, existe um orgulho muito grandioso aqui e uma vergonha também. Uma vergonha de chegar até você e tudo aquilo que ele comunicou a teu respeito para outras pessoas, pessoas próximas, tá? Pode ser conhecidos aqui, amigos, colegas, familiares.
tá? Esses familiares confrontarem ele ou ela, no intuito de falar, ué, mas você disse que não gostava dessa pessoa. Essa pessoa pensando bem, assim, profundamente em você, tá? É uma pessoa que não está administrando muito bem o distanciamento de você. É uma pessoa que está vibrando em muita intranquilidade, tá? É um camarada bem, assim, complicado, porque é uma pessoa que não quer admitir que errou, que está com saudades, tá com receio de que a máscara dele caia, tá? É uma pessoa que chega, tá sendo chata, porque mesmo afastado, o chato, tá? De você, fala muito no seu nome e fala aos 4 cantos, meus amores. Vamos saber mais aí. Gente, estranho, né? Afastou de você e não para de falar de você. E tá falando assim, numa dinâmica de mal. Tá falando mal de você, consulente. Mas não tira teu nome da boca. Ok. Tá bem atormentado aqui, tá? Esquizofrenia também fala de alguém que carrega um tormento muito grande na cabeça. Energias do momento, desse ou dessa. Gratidão. Lâmina neutra, tá? Nossa, mas aqui a pessoa tá bem tranquila em direção a você. Não para de falar em você e tá falando mal, consulente. Pelo que eu tô vendo aqui na lâmina extra que foi entregue para as energias do momento, a espiritualidade entrega aqui o momento da colheita, ou seja, isso vai chegar até teus ouvidos ou essa pessoa vai chegar até você, tá? É o complicado, a complicada aqui que não admite não esquecer você. As energias dessa pessoa são todas voltadas em sua direção, tá? Existe uma determinada frustração aqui, porque me parece que afastou de você, distanciou de você, rompeu contigo e meio que não consegue parar de pensar em você. A revolta desse rapaz, dessa moça, é justamente algo que coloca ele para falar muito da sua pessoa. Gente, vamos saber essa lâmina neutra aqui. Impaciência, tá? Eu vejo claramente que é uma pessoa que está com impaciência, ou seja, na realidade, a impaciência aqui, ela tá vindo numa nuance de alguém que se torna muito repetitiva, porque a todo momento essa pessoa fala de você. Ora fala bem, ora te compara, olha, mas fulana de tal era assim. Não, mas entende? E as pessoas ao entorno dele ou dela estão desconfiadas, exatamente. As pessoas já estão começando a acreditar que ele ou ela finalizou, mas não finalizou totalmente. Que ainda existe, sim, sentimentos da parte dele ou dela em direção a você. Gente, tá muito intranquilo, tá? Tá bem arrependido, está com raiva. Me parece que você não sai da cabeça dele ou dela por conta de inúmeras tentativas tuas em direção a essa pessoa e essa pessoa não se decidia. O afastamento aqui foi bem difícil, tá? Por quê? Porque nesse afastamento essa pessoa jurou que não voltaria ou que não te procuraria, tá? É possível que essa pessoa tenha bloqueado você ou você tenha bloqueado ele ou ela, mas essa pessoa tá falando muito de você. É capaz também, o consulente, de algumas aí ou alguns de vocês estarem sonhando muito com ele ou com ela, tá? Tá te puxando bastante pelo pensamento. É uma pessoa que gosta muito de
viver aquilo que não é condizente com a sua realidade, tá? Ou seja, se tá vibrando na tristeza, na saudade, gosta de mostrar completamente o oposto, que está alegre, que está feliz, que está se divertindo, sendo que essa pessoa carrega muita intranquilidade. Essa pessoa não quer admitir que não te esqueceu e essa pessoa está falando mal de você, sim. Sendo que as pessoas que estão em torno dele ou dela estão começando a perceber, ou pelo menos se questionar, o porquê dele ou dela falar tanto de você. Se tá num outro envolvimento aqui, esse outro envolvimento tá bem difícil para a pessoa que está pelo menos acompanhando ele ou ela, tá? Porque é como se a outra pessoa que estivesse junto dele ou dela fosse aquela pessoa que recebesse diretamente todas as frustrações dele ou dela, tá? Por conta de não tá se sentindo bem, gente. Aqui é uma pessoa que tá querendo sair dessa aflição. É muito temeroso aqui de alguém confrontar ele ou ela. Confrontar no sentido de fazer a pergunta, mas por que você só fala nela? Por que você tá aqui, os amigos, gente? Os amigos já estão desconfiados, tá? Aqueles que estão em torno dele ou dela, pessoas confidentes, familiares próximos, tá? Porque essa pessoa não para de falar em você. E detalhe, aqui a distância foi provocada por ele ou por ela, tá? Vejo claramente. A intranquilidade é falta sua, mas como vai te procurar ou ir em busca de você se já falou horrores a teu respeito, tá? Aqui é uma pessoa que de tempos em tempos tem vontade sim de te procurar, de comunicar contigo, mas fica a todo momento querendo equilibrar essa falta e essa tristeza. Tem muito arrependimento aqui, muito orgulho, raiva e não tira o seu nome da boca, tá? Essa pessoa, ela tá mentindo severamente aqui. Eu não sei qual é o seu envolvimento, tá? Quantas anda a dinâmica desse relacionamento de vocês. O que vejo aqui é que vocês estão distanciados, mas ele não para de falar em você, tá? Essa pessoa que você entrega aqui não para de falar em você. E detalhe, tá bem sofrido ter que interpretar que tá bem, gente. Desculpa, meus amores. Porque aqui é um sofrimento muito grande ter que admitir que não te esqueceu, tá? Eu vejo essa pessoa também, tem casos aqui que eu preciso revelar isso, nas energias do momento, com outro alguém, tá? Filtrem se essa for sua realidade. E esse outro alguém meio que pagando o preço da irritabilidade, da frustração, da falta que sente aí de você, tá? Existe uma observação direta na tua vida aqui. É o que Cavaleiro de Copas entrega. Não pense você que essa pessoa não observa você, porque observa sim, tá? Mas existe também pouco movimento de busca, justamente para poder sustentar aquilo que está falando para os outros, que te esqueceu, que não quer saber mais de você. Existem dois casos aqui, tá? Casos de uma pessoa que se afastou de você, está sozinho, está no meio de muitos colegas, pessoas próximas, e existe o caso de uma pessoa que está com outro alguém, desse teu amado, dessa tua amada aí com outro alguém, e esse relacionamento tá bem sofrido para essa pessoa que está acompanhando ele ou ela, porque tem muito mau humor, dificuldade de entendimento, confusões, tá? E reações muito de alguém que está frustrado, nervoso ou nervosa. Gente, vamos saber mais. Se distanciou de você e tá
metendo a língua, falando muito de você, ela não consegue te esquecer, não. Tá? Vamos saber mais, meus amores. Chocada. Pensamento dessa pessoa, sentimento. Olha, se você queria saber se ele ou ela tá pensando em você, pensa sim, tá? Não te esqueceu. Salve, Saracarinha. Tá bem revoltado. Tá interpretando aqui uma de que tá feliz, mas não tá. 10 de espadas revela muita frustração. Sabe aquela pessoa que tá escondendo a falta e o arrependimento? Porque aqui quem se distanciou arranjou o problema para se distanciar de você, para se manter distante, foi ele ou ela. Vamos lá. É uma pessoa que tá querendo voltar para tua vida, não para de pensar em você. Olha só, meus amores, os pensamentos aqui, eles estão vindo de uma maneira muito permanente, tá? Independentemente se ele tá solteiro, se ela tá solteira ou com um parceiro ou com a parceira. Por quê? A falta sua é revelada a cada momento que ele ou ela fala sobre você para os outros. E quando essa pessoa se comunica falando de você, comparando você com a situação que ele ou ela está vivendo agora, ele sempre fala carregando muita frustração. Sabe aquela pessoa que afasta, não admite que afasta, ou não admite procurar e depois arrepende, fica com raiva? São os sentimentos de alguém que se sente corroído de saudade. Não se sente feliz atualmente, tá? Pensa sim em procurar você. Para ele é uma grande dificuldade ter que interpretar, porque aqui é falado muito que não sente a sua falta. E é falado para muitas pessoas, tá? Olha aí. E no mesmo momento que ele ou ela fala que não sente a sua falta, tem vontade de te procurar. Olha, tá pensando em você sim, tá? O consulente fala muito mal de você, existe um arrependimento muito grande, tá? E as pessoas que estão em torno dele ou dela já estão desconfiadas. O porquê dessa pessoa, a cada frase, a cada lugar que está, ou a cada comunicação, principalmente próximo de colegas, conhecidos, tá? Tem que citar o teu nome. Cita teu nome de uma maneira muito permanente, fixa, tá? Já tá causando um determinado burburinho, porque os outros estão comunicando, tá afastado, não fala e vive falando mal, tá? Aqui eu vejo essa pessoa querendo te procurar, mas às escuras, consulente, com medo que outros saibam que tá com vontade de voltar para você, entendeu? Fica muito esperto. Eu vou pegar até uma clarificação aqui para você. Se procurar você, vai procurar você às escuras, tá? Tem 2 casos aqui, casos inclusive que ele tá num outro relacionamento, ela, mas que tá com muita saudade de você e tá querendo voltar pra sua vida. Caso aqui que está sozinho, tá? Mas nos 2 casos, meus amores, olha isso. Nos 2 casos, gente, tá querendo voltar pra você, mas não quer que ninguém saiba que vocês dois vão reatar, tá? Aqui eu não vejo o caso de triângulo, não, tá? Eu vejo o caso de uma pessoa que se distanciou de você, engatou um outro envolvimento, e vejo o caso de uma pessoa que está longe de você e fala muito de você. Meus amores, olha isso. Aqui essa pessoa, ela tá se lamentando de 5 em 5 minutos. Tem muitas saudades aqui.
e precisa manter uma aparência, só vai te procurar às escuras, não vai querer que ninguém saiba que vocês reataram, não, tá pensando muito forte em voltar pra tua vida. Aconselhamento do Petit Lenormand pra você, baralho cigano, meus amores. Corta, tá? Corta ou debocha. Porque aqui, meu bem, o que essa pessoa tá falando de você, olha, não tá no cartomante, vem me buscar? Vem sim, mas vem no sigilo, tá? Bem, meus amores, espero que de alguma maneira tenha te auxiliado. Gostou? Deixa seu like, hype o vídeo para trazer outras pessoas aqui para o nosso cantinho. Vamos agora para quem se conectou com a Quartzo Rosa. Vamos lá, meus amores. Seja muito bem-vinda, minha centelha divina, meu consulente, gratidão. Peço permissão para entrar no seu cantinho e do meu cantinho, mandando muito amor, carinho, respeito para você. Meus amores, hoje, ao preparar a consulta de vocês, a espiritualidade amiga me intuiu o seguinte tema: alguém preocupado pelo que disse de você. Vamos saber aí o que a espiritualidade amiga quer entregar para você nas energias do momento. Lembre-se, você está numa consulta temporal. Hoje é dia 17 de fevereiro, atemporal, mas estamos trabalhando com as energias do momento. Enquadra aquilo que é condizente com a sua realidade. Ok, gratidão, Sara Kali Rainha Negra. Vou equiparar aqui com a hematita, tá? Vou pegar 3 energias aqui de cá pra saber o que ela precisa saber. Por que essa pessoa tá preocupada? O que a espiritualidade quer revelar pra você acerca desse alguém, centelha de violão? Vamos saber aí. Gratidão, Sara Kali Rainha Negra. Gratidão. Meus amores, o vídeo subiu um pouquinho mais tarde por conta do bloquinho que passou aqui na rua, tá? Falando pra vocês, eu tinha que consagrar a mesa. Ah, cartomante, tu faz reza fácil, gente. Mesmo a gente num coletivo, tem que fazer, tá? Vamos lá. Preocupado. Ah, consulente. Consulente. Sacerdotisa reversa. Meus amores, aqui é o seguinte, tá? Essa pessoa, ela está receosa ou receoso de você, está pensando que ele ou ela perdeu o interesse em você, meus amores. Essa pessoa não perdeu o interesse em você, não, tá? Existem muitas dificuldades que ele ou ela está carregando sozinho. Ele tem um confidente, ela tem uma confidente, sim, tá? Eu não vejo sendo alguém do meio familiar, não. Eu vejo sendo uma pessoa bem mais experiente na vida, tá? Aconselhando muito ele ou ela. As energias vêm justamente dessa pessoa, peso 2 aqui, completamente mais experiente, mais sábia, uma pessoa mais cautelosa, uma pessoa que está orientando ele ou ela. Por quê? Aqui existe uma codependência, não de você para ele ou ela, ou dele para você. Essa pessoa, ela tem uma situação, consulente, muito difícil. Existe aqui uma dependência emocional dele ou dela por alguém muito próximo, tá? Aqui eu vejo diretamente alguém responsável por algum familiar, tá? Pode ser um pai, uma tia, um avô, uma avó. E me parece que tudo recai sobre os ombros dele ou dela. Essa pessoa não revelou isso para você, tá? Um dos motivos de vocês não consolidarem algo sério ainda é justamente pela responsabilidade que ele ou ela tem junto desse familiar ou desses familiares, tá?
Existem sim outras pessoas que poderiam auxiliá-la, mas cada qual tira, vamos colocar assim, a sua responsabilidade e atribui a responsabilidade maior nele ou nela. Aqui existe sentimentos dele ou dela em direção a você. Inclusive, existe uma pessoa muito sábia, tá? Que já sai diretamente ligado às energias dele ou dela, orientando ele ou ela. Isso daqui pode ser um pastor, um rabino. Aqui pode ser alguém muito espiritualizado que orienta ele ou ela, inclusive pedindo para que essa pessoa fale a verdade para você, porque existem coisas que você ainda não sabe desse teu amado, dessa tua amada aqui, tá? É alguém que fala sobre você, fala como você é, conhece você perfeitamente, tá? Mas que não colocou ainda, vamos colocar assim, não deixou você se sentir segura ou seguro, devido a essas dinâmicas bem problematizadoras que ele ou ela carrega aí ao ser responsável por esse familiar, tá? Vamos saber mais. O que que Tarô fala mais sobre você? Que é alguém que gosta muito de você, que tem muito medo de você achar que não vale a pena investir nele ou nela. Essa pessoa acredita que você pode muitas vezes pensar que ele ou ela está te levando na brincadeira, mas aqui eu não vejo isso não, meus amores. Energias do momento, ok? Gratidão, Sara Kali, Rainha Negra. Aqui realmente é uma pessoa que esconde a responsabilidade que tem. É uma pessoa que não quer te colocar a par dessa circunstância, porque é algo bem triste. Se alguns e algumas sabem muito superficialmente, tá? Ele não se aprofundou no que tá acontecendo lá no meio familiar dele ou dela, tá? Justamente para poupar você, consulente. Como se essa pessoa tivesse a obrigação. Existem outros membros da família que poderia auxiliá-lo, que poderia auxiliar, né, na dinâmica de cuidados, de olhar, de serem responsáveis, mas me parece que muita gente tirou o corpo fora. É uma pessoa que tem muitos sentimentos por você, tá, ô consulente? É uma pessoa que não abre o jogo para você porque precisa realmente resolver essa circunstância. Tem a espólio de família, inclusive, envolvido aqui, porque me parece que esse ente ficou sem o parceiro ou a parceira há pouco tempo, tá? Esse ente dele ou dela. É alguém que precisa cuidar de toda a documentação, que precisa estar de frente, é uma pessoa muito responsável, tá, o consulente? Em relação a você, entende você e percebe você como um renascimento do afetivo dele ou dela. É alguém que fala muito bem de você, tem muito receio de você desistir dele ou dela. É uma pessoa que tem essas preocupações e essa codependência emocional, tá? Desse membro da família. É alguém que tem intenções genuínas de consolidar algo sério com você assim que conseguir resolver essa circunstância com esse membro familiar. Aqui, possivelmente, essa pessoa pode estar bem debilitada, porque me parece que enviuvou há pouco tempo, tá? Me parece que perdeu, pode ter sido o pai, a mãe dele, e alguém ficou viúvo aí, meus amores, tá? Cartomante, membro da família dele, pode ter sido o pai ou a mãe dele, sim, meus amores, e essa pessoa tendo que cuidar de tudo. Tá um pouco distante de alguns e algumas, sim. Existem pessoas aqui que estão sabendo mais ou menos do que está acontecendo. Os irmãos estão ávidos por esse espólio aí de família.
tem uma grande disputa aqui, uma grande covardia, porque quem fica de frente aqui é ele ou ela, tá? Ele praticamente se organizou para cuidar das tarefas que tem diariamente, trabalho, e cuidar desse membro familiar, pode ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó, tá? Existe uma responsabilidade em cima dessa pessoa que você entrega aqui, mas vamos colocar assim que essa responsabilidade poderia ser dividida, tá? Pelos irmãos, ok? Ou irmãs. É uma pessoa que tem sentimentos verdadeiros aí por você, tá? Só que omite muita coisa de você, consulente. Omite muita coisa, não quer te colocar a par, porque não quer te envolver nesse problema que tá acontecendo no meio da família dele ou dela, tá? Aqui é uma pessoa que tá conseguindo segurar as pontas real aqui, meus amores, justamente pelo que tem aí junto com você, o que nutre junto com você, porque tá sendo bem difícil para ele ou para ela, tá? Existe um receio e um medo dele ou dela de que você não acredite nele ou nela, que você enverede para outros caminhos afetivos, tá? Enverede, perdão, para outros caminhos afetivos, ou seja, que você se distancie ou que você acredite que essa pessoa não nutre afeto verdadeiro por você. Mas pelo que eu vejo aqui, é alguém que gosta muito de você, que é algo sério com você, tá? Não abriu ainda para você porque são situações bem conflitantes no meio da família, envolve espólio de família, envolve dinheiro, tem muita covardia e ele ou ela é muito apegado, existe uma codependência dele ou dela. Porém, existe uma pessoa que, ao decorrer dessa situação bem negativa, está acompanhando e acompanha ele. Eu vejo que essa pessoa permanecerá no caminho dele ou dela, tá? É uma pessoa muito sábia que está orientando ele ou ela, inclusive, acerca da vida afetiva. Essa pessoa fala muito de você para ele ou para ela, tá? Eu vejo que é uma pessoa que é espiritualizada, centelha divina. Vamos saber mais acerca desse teu amado. Aqui tem sentimentos por você. É bem preocupado porque não falou tudo pra você. Gratidão, Sara Kali, Rainha Negra. Vamos saber mais. Não falou tudo pra você, não. E o receio dele ou dela é que você não acredite muito, ache que ele pode estar, tipo, te enrolando. Eu não vejo essa pessoa te enrolando, não. Eu vejo essa pessoa num imbróglio, meus amores. No meio familiar. Olha, o meio familiar dele não é brincadeira, não. Dela não é brincadeira, não. E vejo ele bem sozinho. É uma pessoa que dá suporte a muita gente, tá? É um camarada, assim, bem responsável. Ele tem bem receio, consulente, de você não aguentar ou de você não acreditar, tá? É uma pessoa que quer construir algo muito sério junto de você o tempo. Pensa muito em você. A coragem. É alguém que acredita que merece ser feliz. A inveja. Mas está no meio de uma situação bem difícil. E essa situação, ele ou ela fazendo de tudo para não reverberar no envolvimento de vocês. É capaz dessa pessoa aparecer de tempos em tempos próximo de você e falando, comunicando muito sutilmente: olha, estou com alguns problemas, tá? Não vai a fundo, não. Se você tá se relacionando com ele há pouco tempo, vai ser bem difícil ele ou ela se abrir por completo para você, porque a situação é bem complicada, tá? Não é que essa pessoa não tenha, vamos colocar assim, confiança em você. É que ela não quer, ele não quer atribuir responsabilidade para você,
tá? No caso, te preocupar. Os negócios aqui, ele tá bem preocupado em relação a esse espólio, esse dinheiro, porque tem um lance aqui de alguém ter desencarnado. Pode ter sido o pai ou a mãe dele, tá? E agora o pessoal tá de olho, mas não tá ajudando. Não tá auxiliando ele ou ela com um membro que ficou, que permaneceu, dinheiro e o sentimento dele ou dela por você, tá? Aqui o pior pesadelo dele ou dela é você não conseguir aguardar, entende? Ou até mesmo você desistir, porque é possível de você não acreditar no que ele passa para você, no que ela passa para você, o pouco que passa. A cautela, a notícia, mas eu vejo essa pessoa comunicando com você porque tá muito impulsionado e impulsionada a esse sábio, essa sábia aí que auxilia ele bastante. Aqui pode ser uma psicóloga ou um psicólogo também, tá? A princípio, meus amores, eu vi alguém muito espiritualizado, uma pessoa muito harmoniosa, uma pessoa que já acompanha ele ou ela. Pode ser da parte da fé dele ou dela também, tá? A contrariedade. Então, assim, aqui é uma pessoa que acredita que com o tempo vai poder abrir para você, falar o que está acontecendo, imbróglio que está acontecendo no meio da família dele ou dela. Não contou toda a verdade para alguns e algumas, no intuito mesmo de te poupar. É bem pesado o que está acontecendo com ele ou com ela, tá? É uma pessoa que tem sentimentos por você, mas está bem preocupado de você se distanciar, de você não acreditar, ou até mesmo de você enveredar para um próximo envolvimento ou ficar sozinha por não acreditar nele ou nela. Cartomante tem sentimentos? Tem sim, meus amores. Muito sentimento por você, não tem nem como eu falar aqui que não tem sentimentos. Planeja o relacionamento de vocês, tá? Deixa eu fazer uma clarificação aqui, ó. Porque aqui o pessoal meio que usou esse ser humano, né? Esse teu amado, essa tua amada. E agora o bicho tá pegando pro lado dele ou dela. Teve um desencarne aí. E tem um lance de justiça. Alguma coisa envolvendo imóvel. Parece que essa pessoa também vai ter que alocar esse familiar mais próximo, tá? Dele. Pode acontecer uma mudança, muita briga. Ele tá no meio de muita briga. E essas brigas, meus amores, segundo as energias do momento, podem perdurar, tá? Muita gente invejosa, pessoal lá do meio da família dele ou dela, tá? Essa pessoa, ela tem intenções genuínas de consolidar algo sério junto de você. É uma pessoa muito trabalhadora e me parece que vai comunicar com você, sim. Vai revelar, mas muito pouco a pouco. Tem muito receio e medo. Essas são as últimas comunicações dele ou dela acerca de você, tá? De que você não aguente, não suporte ou acredite que pode sim estar sendo enrolado, mas eu não vejo isso. Não. Bem, meus amores, de cá, como sempre, emanando muito amor, muito carinho e gratidão. Eu desejo a você, a todos vocês, muita luz e sabedoria.